Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós e hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa o embaixador Flávio Marega. Ele é natural de Paranapaí, no Paraná, mas criado em Marília, interior de São Paulo, cidade onde construiu suas primeiras raízes e que sempre o acompanhou em sua jornada de vida e de serviços ao Brasil. Formado em Direito pela PUC São Paulo, com estudos em História na USP e diplomado pelo Instituto Rio Branco, Marega construiu uma trajetória notável na diplomacia brasileira. Atuou em postos estratégicos em diferentes continentes, passando por Genebra, Montevidéu, Washington e Londres, além de ter servido como embaixador do Brasil junto ao Reino da Arábia Saudita e à República do Iêmen, e, posteriormente, como embaixador na Argélia entre 2019 e 2023. Ao longo da carreira, coordenou negociações relevantes na OMC, no Mercosul, na ALCA, e em acordos bilaterais, sempre defendendo os interesses do Brasil. Reconhecido com diversas condecorações, como a Ordem Rio Branco, Gran Cruz, a Ordem do Mérito Naval, a Ordem do Mérito Aeronáutico, a Ordem do Mérito da Defesa e a Medalha da Vitória, o embaixador Flávio Marega reúne experiência e autoridade ímpares. Atualmente, atua como assessor internacional no Ministério da Defesa junto ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, onde aplica toda a sua vivência e diplomacia em favor do país. Hoje conversamos sobre sua trajetória sob o tema Entre Fronteiras e Países, a jornada diplomática do embaixador Flávio Marega. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, embaixador. Bom dia, Nelson Marques, caro amigo de longa data, amigo de infância de Marília. Eu agradeço muito essa oportunidade de falar aqui para o programa Cá Entre Nós e também passar da minha carreira diplomática, que esse ano completa 40 anos, e dessa forma também divulgar essa profissão, que é uma profissão muito bonita, para a juventude brasileira que se interessa por relações internacionais, por direito, por história, por economia. Nós é que agradecemos a sua vinda, a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Sabemos que a sua agenda é super atribulada e você conseguiu aí um tempinho para falar um pouco da sua carreira, que temos certeza que é brilhante e pode aguçar o interesse, como você mesmo disse, dos jovens brasileiros por essa profissão. Embaixador Flávio, o senhor nasceu em Paranavaí, como eu disse em sua apresentação, no Paraná, mas foi criado em Marília, no interior de São Paulo. De que forma essas raízes influenciaram sua formação pessoal e profissional? Como você mencionou, eu nasci em Paranavaí, no estado do Paraná, porque naquele breve período minha família residiu naquela cidade, mas ainda menino, com 2 anos, eu fui para Marília,
Na realidade, meu pai voltou para Marília, porque ele era italiano, chegou diretamente da Itália em 1949 em Marília, portanto, meu pai pode ser considerado um pioneiro da cidade. E aí, durante o período, então, a família foi para Paranavaí. Quando eu tinha 2 anos, retornamos a Marília, que eu considero a minha cidade de formação, pela qual tenho um grande carinho e muita saudade, que às vezes eu fico anos sem ir a essa querida e bela cidade que é Marília. O meu interesse pela carreira diplomática começou, sobretudo, em casa, porque o meu pai, como eu disse, era italiano, meu tio veio para Marília também, diretamente da Itália, em 1950. Eles vivenciaram toda a primeira metade do século XX na Itália, com conflitos, com guerras. Meu pai participou da Segunda Guerra Mundial, lutando pela Itália, de maneira que os temas internacionais, as discussões sobre política internacional faziam parte dos almoços que nós tínhamos em casa, e eu, ainda menino e adolescente, sempre participava e me interessava muito por essas questões. Já na minha formação, no ginásio, no Instituto Monsenhor Bicudo, que nós estudamos juntos no Colégio Instituto Monsenhor Bicudo, e depois no Colégio Cristo Rei, em Marília, ambos em Marília, eu me interessei muito por história, por geografia, que são assuntos centrais para as relações internacionais, para a compreensão do mundo. E depois, portanto, dessa formação, eu acabei fazendo cursos superiores já direcionados para entrar no Instituto Rio Branco e seguir a carreira diplomática. Perfeito. Realmente uma carreira muito bonita e o interesse foi estimulado desde criança. Isso é muito importante. Eu ia lhe fazer uma pergunta que estava no meu script aqui de como surgiu esse interesse. O senhor já me respondeu direitinho aí que realmente é desde criança e já foi com a sua família. Mas, seguindo com o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar o seguinte: o senhor passou por postos estratégicos em diferentes continentes, como Genebra, Montevidéu, Washington e Londres. Quais experiências mais marcaram essa fase da sua carreira, embaixador? Antes de passar para a sua pergunta, agregando a primeira pergunta, que de certa maneira eu avancei no que seria o segundo ponto, quando eu tinha 15 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. Naquela época havia aquele sistema de intercâmbio de estudantes, e eu fui morar com uma família americana, perto de Dallas, no Texas. E, portanto, essa foi a primeira oportunidade que eu tive de conhecer o mundo exterior, saindo de Marília, da nossa querida Marília, no interior de São Paulo. Morei nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, e no segundo semestre fui com meu pai pela primeira vez para a Itália, quando eu tinha 15 anos. Ainda tinha tios, primos na Itália. Também fizemos viagens por alguns países da Europa, e, portanto, essa experiência que eu tive no exterior, conhecendo outros países, também aguçou ainda mais o meu interesse pelas questões internacionais, pelo mundo, né? O que me incentivou a seguir. Eu terminei o colégio em Marília, aí fui fazer faculdade em São Paulo, como você mencionou. Eu completei a Faculdade Paulista de Direito na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, e cursei também História na USP, curso que eu não concluí porque eu passei no Instituto Rio Branco e vim para Brasília para ingressar na carreira diplomática. Legal. Então, aí eu vou voltar. Com relação à sua experiência, bom, a minha experiência, foram vários países onde eu morei, né, várias oportunidades de carreira, e a nossa carreira diplomática ela é constituída, portanto, de um trabalho aqui em Brasília, na Secretaria de Estado, chamamos o Itamaraty em Brasília. O Itamaraty é um órgão que tem escritórios regionais em vários estados do Brasil. Ele anteriormente era no Rio de Janeiro, e aí nos anos 70 foi transferido para Brasília com a criação de Brasília como capital. E, portanto, nossa carreira, então, ela é organizada um período em Brasília e um período no exterior, que é quando nós exercemos a atividade diplomática propriamente dita. Eu, como disse, terminei a faculdade em São Paulo, passei no concurso do Instituto Rio Branco, que é um concurso muito rigoroso, e cursei em 1985, 1986 no Instituto Rio Branco, e aí ingressei na área de promoção comercial,
do Itamaraty em Brasília, que é a promoção das exportações de produtos brasileiros. E, a partir daí, fiz uma sequência de países, que você já mencionou, né? Na primeira saída, inicialmente, a Embaixada do Brasil em Riad, na Arábia Saudita, depois a delegação do Brasil em Genebra, e, finalmente, a representação do Brasil junto à LAD em Montevidéu. Então, nessa primeira saída de 10 anos, foi a Arábia Saudita, a Suíça, Genebra e Montevidéu. E, a partir de Genebra, eu acabei, de certa maneira, me especializando na área de política comercial, de comércio internacional, que respondeu por uma boa parte da minha carreira. Depois desse período em Brasília, eu retornei a Brasília, fiquei no exterior, portanto, de 1990 a 1999, aí retornei a Brasília em 99, trabalhando com os temas de Mercosul, que nessa época era um processo de integração regional em franca construção, e continuei o trabalho que eu fazia, portanto, em Montevidéu, e de 1999 a 2002, quando fui trabalhar na Embaixada do Brasil em Washington, sempre nessa área comercial, de política comercial. Eu acompanhava de Washington as negociações para a área de livre comércio das Américas, a ALCA, que acabou não se concretizando, e, portanto, Washington de 99 a 2003, de 2003 a 2006, aí eu retornei a Brasília. Na época eu já era conselheiro, que é a etapa intermediária da carreira diplomática, quando eu fui cuidar das grandes questões de contenciosos, de disputas comerciais na OMC. Nessa época eu viajava muito para Genebra para defender o Brasil nas causas que havia na OMC. Depois desse período, como coordenador de contenciosos, de 2006 a 2008, aí eu fui para a Embaixada do Brasil em Londres, sempre nessa área econômico-comercial, financeira. Eu fiquei em Londres um longo período, quase 6 anos, de 2008 a 2014, e foi particularmente interessante nessa época. Eu estive lá quando ocorreu a grande crise financeira de 2008, 2009, e a City de Londres era o olho do furacão, onde os grandes problemas ocorriam. Então, foi uma experiência profissional muito rica para mim. Depois desses 2 postos, onde eu era ministro conselheiro, que é a penúltima etapa da carreira, eu já fui exercer o cargo de embaixador na Arábia Saudita, portanto, voltei ao país onde eu tinha começado. De 2014 a 2019, e de 2019 a 2023 como embaixador do Brasil na Argélia. Então, uma carreira de 40 anos, rapidamente resumida em poucas frases. E realmente, haja experiência acumulada aí, né? Isso é muito importante. Embaixador Flávio, como foi o desafio de representar o Brasil em contextos tão distintos, como no Oriente Médio, à frente da Embaixada da Arábia Saudita e no Iêmen, e depois na Argélia? Nelsinho, você sabe que todas as experiências são muito ricas, e apesar de serem países culturalmente muito diferentes do Brasil, a Arábia Saudita e a Argélia, tanto na minha primeira passagem pela Arábia Saudita, como na segunda passagem como embaixador, e depois a Argélia, que também pertence ao mundo muçulmano, eu considero hoje que, tendo vivido nessa região e conhecido mais a fundo essa região, é uma região central para os problemas mundiais, porque os problemas mundiais passam pelo Oriente Médio. Nós temos hoje a questão do conflito na faixa de Gaza, né, um conflito entre Israel e Palestina, que domina os noticiários todos os dias. Nós temos a questão do petróleo, porque o Oriente Médio, sobretudo os países do Golfo, detêm enormes reservas de petróleo, que obviamente têm implicações grandes para a economia mundial. E também a religião muçulmana. A religião muçulmana, que faz parte, 99% nesses países, ela é uma religião que deve ser respeitada, que deve ser conhecida, porque o problema é que o extremismo islâmico acaba interferindo no que é a compreensão de uma religião, né? Então, o Islã, na realidade, é uma religião de paz, não é uma religião de guerra, mas extremistas islâmicos utilizam o Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, assim como a Bíblia é o nosso livro sagrado no catolicismo. Eles se utilizam do Alcorão para
realizar atos extremistas, para realizar atos terroristas, e isso acaba influenciando a visão sobre uma religião que não é uma religião de violência, é uma religião de paz. Então, essa experiência de quase 10 anos no Oriente Médio foi muito enriquecedora e contribuiu muito para a minha compreensão dos problemas mundiais que, como eu disse, passam por aquela região. Legal. Flávio, por gentileza, ao longo da sua trajetória, o senhor esteve diretamente envolvido em regiões internacionais relevantes, né? Na OMC, no Mercosul, em acordos bilaterais. Qual foi o momento mais desafiador como negociador? Olha, como eu disse, boa parte da minha carreira foi na área de política comercial, de comércio nacional, e, portanto, eu participei de várias negociações em nome do Brasil, de acordos de livre comércio. Eu participei do acordo Mercosul-União Europeia, que é esse que até hoje ainda não entrou em vigência. Na época, eu era primeiro secretário, lá no meio da carreira, no início dos anos 2000. Eu participei das negociações na ALCA, na área de livre comércio das Américas. Participei de várias negociações no âmbito da OMC, no comércio de serviços, que é uma área que eu acabei me especializando. Mas eu diria que talvez a experiência mais marcante e que a contribuição maior que eu dei para o Brasil foi ao chefiar a delegação em um contencioso, uma disputa comercial que teve na OMC, dos pneus reformados. E eu vou explicar o que foi esse contencioso. Portanto, eu estou falando dos anos 2006, 2007, 2008. O Brasil, à época, importava uma grande quantidade de pneus usados. O Brasil produzia 40 milhões de pneus e importava 10 milhões de pneus usados da União Europeia para o que eles apresentavam aqui como uma solução ambiental. Era a reciclagem dos pneus. Mas, na realidade, o que ocorria é que a União Europeia exportava pneus imprestáveis para o Brasil e o Brasil estava se tornando um grande depósito de um produto que é muito difícil de ter uma destinação útil. Então, o Brasil tinha uma restrição à importação de pneus usados, mas a indústria de reciclagem aqui, a indústria de reforma de pneus, se valia de medidas liminares na Justiça Federal para poder importar pneus. Então, a União Europeia questionou essa limitação que tinha e nós fizemos uma defesa no Brasil, ao amparo do GATT, das regras da OMC, dizendo que essa importação de pneus causava um problema adicional em termos de meio ambiente, em termos de saúde humana, porque ficou comprovado que com o trânsito de pneus no território nacional havia a expansão da dengue, havia a expansão da chikungunya e todas as doenças que são transportadas por pneus que acumulam águas e geram enfim, as doenças. E foi uma defesa muito difícil, porque nós tivemos que comprovar para a OMC que a medida de restrição de importação do Brasil era uma medida que tinha justificativa ambiental e de saúde, e felizmente tivemos a vitória na OMC, que confirmou que o Brasil poderia continuar essa proibição, o que valeu inclusive para a suspensão pelo Supremo Tribunal Federal de todas essas medidas liminares na Justiça Federal que permitiam a importação de pneus usados. Então, eu considero que isso foi uma vitória para o Brasil. Nós paramos de importar esse lixo que vinha da União Europeia. Era imagina, um quarto da produção de pneus do Brasil eram pneus importados que vinham como lixo para o Brasil. Isso eu considero um dos grandes feitos durante a minha carreira, um marco na minha carreira, porque o grande problema é que, atrás dos pneus usados, como o GATT e a OMC não regulam o comércio de bens usados, de produtos usados, se o Brasil perdesse essa causa, nós poderíamos ser inundados com computadores usados, televisores usados e toda uma gama de produtos, e o Brasil viraria um grande depósito de...
Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Hoje o senhor atua como assessor internacional no Ministério da Defesa, junto ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Quais contribuições da diplomacia mais valiosas para essa função? Bom, como eu disse na breve trajetória da minha carreira, Nelson, eu, em 2023, depois de 10 anos no exterior, como embaixador, eu retornei a Brasília e tive a felicidade de vir a assessorar o ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior Conjunto, o chefe de assuntos estratégicos, ou seja, toda a área do Ministério que cuida de relações internacionais. Eu atuo fazendo a ponte entre o Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores, porque ambos têm uma ampla agenda na área de segurança e defesa, e, portanto, é necessária uma coordenação entre esses ministérios para que o Brasil tenha uma voz quando atua. O Ministério da Defesa, além desse trabalho conjunto, ele tem também uma diplomacia militar. A diplomacia militar é feita através dos acordos, que são celebrados com vários países para cooperação na área militar, e esses acordos, por sua vez, estabelecem intercâmbio de estudantes, de oficiais entre as escolas dos países. Eles estabelecem operações conjuntas que são realizadas com as forças de outros países. Então, por exemplo, eu vou citar o exemplo de uma operação muito importante que se chama Operação Ágata, que é uma operação de combate ao crime organizado, hoje um grande problema no Brasil. Se você me perguntar, nos meus 15 anos que eu fiquei fora do Brasil, ao retornar, qual a minha maior preocupação, eu diria que hoje é o crime organizado. E, portanto, essa operação Ágata, que o Brasil realiza na fronteira, já realizou com o Uruguai, com a Argentina, Colômbia, com o Peru, as forças atuam dos dois lados da fronteira para justamente combater o crime organizado durante um período. Então, existem também as adjudâncias no exterior. Em 64 embaixadas do Brasil no exterior, nós temos militares que atuam como uma espécie de diplomata militar, que falam com os adidos dos outros países. E, enfim, temos todos uma gama de organismos internacionais, como a Junta Interamericana de Defesa, a reunião de ministros de defesa das Américas. Então, o Ministério da Defesa tem uma agenda internacional intensa, muito grande, nas relações com os outros países, e o meu trabalho aqui é de exercer essa coordenação com o Itamaraty, com o Ministério das Relações Exteriores, para que estejamos afinados em termos de política, de uma voz comum, de uma representação que transmita a mesma posição, seja de um ministério, seja do outro. Então, tem sido um trabalho muito enriquecedor e eu estou aprendendo muito aqui no Ministério da Defesa, era uma área que eu nunca tinha trabalhado. O Itamaraty tem essa prática de colocar embaixadores em ministérios importantes para fazerem essa ponte. Então, eu, do meu lado, estou dando essa contribuição no que respeita ao setor de defesa e de segurança. E que baita responsabilidade, né? Não só essa, como todas essas que o senhor tem aí ocupado os cargos durante a sua carreira. Obrigado. Embaixador, o senhor recebeu inúmeras condecorações, como a Ordem do Rio Branco, Gran Cruz, além de reconhecimentos das Forças Armadas brasileiras. O que esses prêmios representam em sua vida e em sua carreira? Essas condecorações, esses prêmios, são um reconhecimento, a meu ver, muito importante, Nelson, do nosso trabalho como servidor público. Nós somos
diplomatas, militares, somos servidores públicos, como o próprio termo já diz, estamos aqui para servir ao Brasil, para servir aos brasileiros, para servir à pátria, e, portanto, condecorações eu recebi e recebo como um reconhecimento do trabalho que eu venho desenvolvendo como servidor público. No caso da Ordem de Rio Branco, a Gran Cruz é a comenda mais alta, que normalmente é dada para embaixadores, e, portanto, aí no caso específico, um reconhecimento do Itamaraty pelo trabalho que eu venho desenvolvendo, já são 40 anos, se considerarmos os 2 anos do Instituto Rio Branco, 1985 e 86. No caso da defesa também, eu tomo essas condecorações e com grande orgulho, justamente como um reconhecimento do trabalho que eu venho desenvolvendo como servidor público nessa ligação entre o Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores. Importante, muito importante, muito. O reconhecimento é sempre importante como eu disse, para a nossa vida e para a carreira, é claro, né? É um reconhecimento. Muitos jovens sonham em seguir a carreira diplomática. Que conselhos o senhor daria para quem deseja ingressar no Instituto Rio Branco e construir uma trajetória como a sua? Bom, em primeiro lugar, Nelson, eu acredito que tem que ter uma dedicação aos estudos, porque, como eu disse no início da entrevista, o concurso do Instituto Rio Branco é um dos mais rigorosos na administração pública federal. Ele exige muito estudo, anos de estudo, e, naturalmente, já uma preparação direcionada para as áreas afins, né? Então, direito, economia, história, geografia, essas são as matérias que os jovens que pretendem estudar devem cursar para se preparar para o concurso do Rio Branco. E um outro ponto que eu considero muito importante são os idiomas, né? Atualmente, o concurso do Instituto Rio Branco exige inglês fluente, falado e escrito, e também francês ou espanhol como línguas opcionais. Então, é uma dedicação desde cedo a essas matérias que eu mencionei, mas também uma formação em idiomas, em línguas estrangeiras, porque a essência da nossa profissão é o relacionamento com outros países, com diplomatas de outros países, e, sobretudo, o inglês hoje é a língua franca no relacionamento com os diplomatas, com os representantes de outros países, nos organismos internacionais. Então, eu diria uma preparação já indo focada nessas matérias que eu mencionei, nessas áreas que eu mencionei. Hoje existem muitos cursos de relações internacionais no Brasil que preparam para a carreira diplomática. E quando eu ingressei no Instituto Rio Branco, há 40 anos, só havia um curso de relações internacionais aqui na Universidade de Brasília. Inclusive, alguns amigos diplomatas se formaram na única faculdade de réu de relações internacionais que havia na época. Hoje existem vários cursos de relações internacionais pelo Brasil, e também eu diria que direito, economia, são matérias, digamos, naturais para quem pretende seguir a carreira diplomática. Mas nós temos casos de médicos, de dentistas, de outras profissões que, depois de se formarem, acabaram decidindo entrar para o Itamaraty através do concurso do Instituto Rio Branco. O que é importante dizer, portanto, é que há uma concentração no estudo de línguas e idiomas e centrando-se nessas matérias que são as matérias relacionadas à atividade diplomática por excelência. Legal. Embaixador Flávio, o Brasil tem buscado ampliar sua presença no cenário internacional, tanto na diplomacia quanto na defesa. Como o senhor avalia os próximos desafios para o país neste equilíbrio? Nelson, como nós temos acompanhado pela imprensa diariamente, o mundo passa por momentos muito difíceis, né? Nós temos um conflito na Ucrânia, que é o primeiro conflito em território europeu, conflito de larga escala, desde a Segunda Guerra Mundial. Nós temos a retomada do conflito em Gaza, que eu já havia mencionado antes, entre Israel e a Palestina. Nós temos problemas generalizados de violência, de segurança no mundo todo. E é um momento muito desafiador para a política externa do Brasil,
superpotências, os Estados Unidos, que tradicionalmente se tornaram uma superpotência desde a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a ascensão da China, a partir dos anos 2000, que hoje está em curso, se é que já não pode ser considerado uma superpotência. Então, essa nova realidade de um mundo bipolar com duas superpotências e potências regionais traz uma série de desafios para a política externa do Brasil. O Brasil, tradicionalmente, por ser considerado um país, uma potência regional na América Latina, né, mas, ao mesmo tempo, um país em desenvolvimento, ele privilegia o tratamento multilateral das relações internacionais. O que significa isso? Atuar em organismos internacionais, como a ONU, a OMC e todos os organismos internacionais que existem. Por quê? Porque, nesses países, cada voz de um país conta como um voto. Então, é onde nós temos a oportunidade de exercer a nossa política externa, de apresentar as nossas posições que são consideradas por esses organismos internacionais. E existem, claro, as relações bilaterais, que aí é país a país, então Brasil, Estados Unidos, Brasil, China, Brasil, Rússia, que também norteiam a nossa política externa. O Brasil tem participado também, como vocês acompanham, nós acompanhamos pela imprensa, de blocos que vêm sendo formados, né? Que é o grupo das 20 maiores economias do mundo. O G20 ganhou muita força depois da crise financeira de 2008 e 2009, que eu mencionei, porque os países se deram conta que precisavam se coordenar para evitar uma nova crise. E, mais recentemente, o Brasil participando do BRICS, que é um movimento que começou originalmente com a ideia de um economista da Goldman Sachs, daquele banco de investimento, ainda nos anos 2000, de que ele visualizou Brasil, Índia, Rússia e China como os grandes países, as grandes potências do século XXI. E, portanto, foi se formando esse grupo, que inicialmente era puramente econômico, né? Ao qual depois aderiu a África do Sul em 2011. Então, o Brasil hoje ele tem essa política multilateral de atuar nos organismos internacionais, mas também grupos de atuação que vão permitindo que nós tenhamos a nossa voz, a compreensão das... É um mundo muito desafiador, é um mundo que traz vantagens, mas também desafios para os países. E hoje nós temos, no caso dos Estados Unidos, um presidente que tem adotado políticas que vão contra essa visão multilateralista do Brasil, que vão contra essa visão de que os países devem se unir em blocos, em organismos internacionais, privilegiando a força de uma superpotência nas suas relações bilaterais. Então, todo esse conjunto de desafios faz com que nós tenhamos uma política externa cada vez mais aperfeiçoada, que haja uma reflexão sobre como conduzir os caminhos do Brasil nesse mundo complexo atual. Sem dúvida. Embaixador Flávio, cá entre nós, depois de uma carreira internacional tão intensa, quem é o homem de Paranavaí e Marília quando retorna às suas origens e se reconecta com sua terra e suas lembranças pessoais? Essa pergunta é muito interessante, Nelson, porque, enfim, o embaixador Flávio Marega é um homem público, é um servidor público, como eu disse, né? Mas o Flávio Marega é o mesmo menino de Marília, o mesmo adolescente de Marília. Eu nunca deixei de ser a pessoa que eu sou e procuro, quando possível, manter as raízes, manter as amizades, porque essas amizades da infância, da adolescência, elas permanecem para o resto da vida, mesmo que às vezes fiquemos décadas sem ver os amigos, pela própria natureza da minha profissão, que é morar um tempo no exterior, pouco tempo no Brasil, e quando venho para o Brasil tenho que dedicar a visitar os familiares, a família, enfim. Mas, realmente, esse retorno ao Brasil é um retorno importante, porque a tendência, quando ficamos muitos anos no exterior, é um pouco perder o contato com o nosso país, com a realidade do país. As nossas raízes é uma forma não só de se atualizar como vai o Brasil, né, se atualizar sobre a realidade brasileira, mas também retomar esses contatos, essas amizades de infância e de adolescência,
que, ao cabo e ao fim, acabaram definindo a nossa personalidade, a nossa forma de ser, e eu reputo isso como muito importante. Nesses anos que retornamos ao Brasil, eu tenho procurado retomar o contato com os amigos de Marília, com os amigos de São Paulo, durante o período de faculdade, porque cada um teve a sua trajetória, e isso eu acho muito bonito, cada um teve a sua trajetória de vida, mas também, ao mesmo tempo, é uma forma de reestreitar os laços de amizade e manter os laços de amizade, porque eu considero um dos sentimentos mais importantes do ser humano, e, portanto, é importante cultivar as amizades. Não tenha dúvida. Muito bonito a sua forma de pensar. Muito bacana. E de agir, né? Bom, embaixador Flávio Marega, em nome do Cá Entre Nós, queremos expressar nossa mais profunda gratidão pela sua presença e pelo privilégio de ouvir a sua trajetória aqui. Sua carreira, marcada por dedicação, competência e compromisso com o Brasil, enriquece não apenas a diplomacia, mas também a forma como nosso país se insere no cenário internacional. Foi uma honra receber suas reflexões e exemplos de vida que certamente inspiram todos os que acompanham o nosso programa. Eu fico muito contente por sua vinda aqui no Cá Entre Nós. Eu vou aproveitar, vou colocar aqui no nosso rodapé os seus contatos para que quem queira falar diretamente com o senhor possa se valer deles. E vou pedir uma gentileza que o senhor nos deixe uma mensagem para todos que estão neste momento nos seguindo. Nosso programa também ele vai para o YouTube e também para a TV, Canal 4 de Marília, da qual o senhor tanto falou aí, a gente tem um carinho todo especial. Eu sou marilhense e nosso canal também passa lá e para mais 20 cidades da região. Por gentileza. Muito obrigado mais uma vez, Nelson. Foi um prazer participar do programa Cá Entre Nós. Enfim, poderíamos ter uma conversa muito mais longa, porque resumir 40 anos de carreira em uma conversa breve como essa é difícil, mas eu gostaria de lembrar que Marília teve três marilhenses que chegaram ao embaixador. Primeiro foi o embaixador Hélio Antônio Scaraboto, depois a embaixadora Eliana Zugaib, que inclusive é amiga, irmã de uma amiga nossa do Instituto Monsenhor Bicudo, que é a Márcia Zugaib, e eu sou o terceiro a chegar ao mais alto posto da diplomacia brasileira, portanto, 3 marilhenses que chegaram lá. As minhas palavras finais para quem se interessar, e eu estou à disposição nesse sentido de trocar ideias. É bem verdade que o concurso do Instituto Rio Branco hoje não é o mesmo da minha época, mas eu estou à disposição para quem quiser fazer consultas sobre como se preparar para a carreira diplomática, e dizer que nós, brasileiros, devemos ter sempre muita esperança no nosso país. O Brasil é um país em desenvolvimento, que, é claro, tem os seus problemas, mas, ao mesmo tempo, um país com grande potencial. Se nós tomarmos, por exemplo, o setor agrícola, o salto que o Brasil deu em termos de produção agropecuária, esse ano com uma colheita de 50 milhões de toneladas, eu acho que isso é ilustrativo do enorme potencial, mas também da enorme capacidade que o Brasil e nós brasileiros temos de construir um país melhor. Então, a minha mensagem final é de que tenhamos fé e esperança na democracia, de que trabalhemos todos, cada um faça o seu papel, como eu faço aqui o meu pequeno papel representando o Brasil no exterior, de construir essa nação, esse povo extraordinário que é o povo brasileiro, um povo empreendedor, e visitando o Brasil, a gente pode notar isso, o empreendedorismo é da essência do brasileiro. Então, tenhamos fé, tenhamos esperança na democracia, no futuro do Brasil, educando os nossos filhos com os mesmos princípios que nós somos educados no colégio, no Instituto Monsenhor Bicudo, dos valores morais e éticos, e, a meu ver, esse é o caminho para a construção de um grande Brasil que todos queremos. Muito obrigado. Bonito, bacana a sua mensagem. Bom, e antes de encerrar aqui o nosso programa, eu quero também agradecer a cada um de vocês, nossos seguidores, telespectadores, que fazem parte da construção desse espaço.
Suas sugestões e participações tornam o Cá Entre Nós um programa cada vez mais próximo e relevante. Continue conosco, sigam enviando suas ideias, que é muito importante. E agora vamos finalizar o nosso programa do nosso jeito. Solta a vinheta. Cá Entre Nós com Nelson Marques.